Irmãos e irmãs, tendo como motivo, como ponto de contato, o dia em que lembramos a independência da nossa nação e, consequentemente, não só por causa deste fato histórico, mas são lembradas os nossos deveres, nossos direitos como cidadãos. Queremos usar isso também como um ponto de partida para lembrar um pouco de como Deus nos convida ao exercício ativo de nossa fé por meio das boas obras, baseando nesse texto bíblico de Tiago 2, que foi lido antes pelo pastor Nicolas, e que lembra que a fé sem obras é coisa morta. A fé sem obras é coisa morta. E essa direção que nos dá o Senhor Jesus quando nos convida a todo tipo de boas obras, na sociedade em que vivemos, com as pessoas ao nosso redor, no amor ao próximo e, consequentemente, assim, no exercício da cidadania, pelo bem do outro. É interessante essa questão da cidadania, da caminhada do povo de Deus, porque se nós pensarmos na história do Antigo Testamento, no chamado e na escolha de Abraão, ele é convidado a sair da sua terra, da sua pátria, e ir para uma terra prometida. E aí essa expressão terra prometida vira uma expressão maior na Bíblia. A caminhada rumo à terra prometida. Isso fica bastante marcante, não só aqui como Abraão, mas depois quando Moisés tira o povo do Egito e volta à terra prometida. Essa pátria que é prometida ao povo de Deus, falando numa terra que mana leite e mel. A formação de um povo, o povo hebreu, a partir de Abraão, e dito que dessa descendência de Abraão nasceria o Salvador. E quando vem este Salvador, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que então é feito um novo povo, de todas as nações, de todos os povos, de todas as pátrias. É bem clássico isso, bem claro, bem direto para a gente. Assim, várias vezes Jesus teve que mostrar isso de novo. Também no texto do Evangelho de hoje, quando há uma ajuda para uma mulher que é de outra pátria, ali fala da Fenícia, fala de onde que ela era, de outra pátria, assim como outros muitos que são colocados na Bíblia. E é insistente dizer que Deus não faz acepção de pessoas e convida também no texto da epístola de hoje, de Tiago, a não diferenciarmos as pessoas, mas considerarmos todas, para que pela palavra, pelas boas obras, também se tornem herdeiras de outra pátria, a pátria celeste. E aí então, no Novo Testamento, com essa nova dimensão, com essa pátria que isso foi na verdade um cumprimento de uma profecia. Lá quando chamou Abraão, de ti serão benditas todas as nações da terra, de ti serão benditas todos os povos da terra, porque de ti sairá o Salvador de todos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim ele nos convida a esta vida clara e ativa nas boas obras. Algumas vezes esse assunto, fé e boas obras e fé, muitas vezes, vamos dizer assim, foi fruto de debates. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas nos nossos documentos confessionais que marcam o que nós cremos e ensinamos, por exemplo, na Confissão de Augsburgo, lá tem artigos da fé e das boas obras, da nova obediência. Também na Fórmula de Concórdia, para quem não conhece, nós temos documentos confessionais, lá também explica isso, de maneira clássica. Por quê? Por que precisou tanto debate em torno disso? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e pela fé somente, mediante a fé somente. Pensem, está escrito em Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz assim, não de obras, para que ninguém se glorie por suas obras. Aí logo depois continua dizendo que nós somos feitura de Deus para a prática de boas obras. Então o negócio é colocar a coisa no lugar certo, as boas obras e a fé. Uma frase bem simplesinha,
que nos ajuda a pensar, e eu não quero ir muito mais longe nesse ponto, é aquela que diz assim: boas obras não fazem um homem bom, mas um homem bom faz boas obras. Boas obras não transformam um homem num homem bom, porque boas obras são externas. Pode alguém extremamente mal, ou que não tem fé verdadeira, fazer coisas boas. Às vezes até para aparecer, olha, mas ele fez aquilo, ele ajudou ali. Não, mas as boas obras não transformam a pessoa numa pessoa boa. Agora uma pessoa boa faz boas obras. Assim como Jesus fala da árvore que se espera frutos. É uma boa árvore, pela graça, pela ação do Senhor. Assim nós colocamos as coisas rapidamente no seu devido lugar. Porém, como na história da igreja, na história do povo de Deus, se perdendo em meio a diferentes vozes e palavras, várias vezes as boas obras foram colocadas como necessárias para a salvação. Para ti ter o perdão, tu tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Tu só vai ser perdoado se tu fizer isso, aquele outro. Para tirar esse mau ensino, se lembra com muita ênfase que somos salvos pela graça. E se que naturalmente, consequentemente, virão as boas obras. Mas isso não quer dizer que a Bíblia nos enfatiza demais para que vivamos de maneira mais explícita possível, planejada possível, em benefício aos outros. E aí tem uma questão também que fica meio estranha, que é aquela assim: Jesus ensina a gente a fazer as coisas sem querer aparecer. Porém, em outro lugar, ele diz que essas coisas têm que aparecer. Aí fica assim, tá, mas e agora? Vou repetir, ele diz, olha, o que tua mão direita faz, nem a tua esquerda faz. Desculpa. Ele aqui está enfatizando o cuidado para que a gente não busque glórias com isso. Porém, por outro lado, ele diz claramente que as nossas obras devem brilhar para que outros vejam e glorifiquem a Deus no céu. Isso está em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e aí ele diz, assim brilhe a vossa luz, brilhe as vossas boas obras diante dos homens. Quer dizer, apareçam as boas obras de vocês diante dos homens. Que seja explícito na cidadania, na pátria, na nação, em todos os lugares onde você viver, que as tuas boas obras apareçam. Para a glória de quem? De Deus que está no céu. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, literalmente Jesus no versículo 16 diz, assim brilha a vossa luz. Ou seja, as boas obras são extremamente incentivadas. As boas obras no exercício da vocação. Eu tenho dito, às vezes, orado isso muito, né? Que na vida do dia a dia, as vocações sejam um exercício de amor pelas pessoas. O que quer dizer isso? Isso também é uma outra coisa curiosa. A palavra vocação, de vocatio, quer dizer chamado para uma ação. Durante um tempo, não sei por que isso, se vinculou vocação com ação religiosa, com padres, pastores, freiras. Não, a vocação é todo tipo de serviço. Ali onde tu está, para aquilo tu foi chamado a ser. Também vocação não quer dizer assim, eu tenho habilidade para fazer isso, então eu tenho vocação. Claro que em algumas frases é assim que a gente explica, tem vocação para aquilo. Mas vocação, biblicamente falando, não é isso. É onde tu caiu, ali tu faz bem aquilo que está para te fazer, da melhor forma possível. Mas eu não nasci para isso. Não, a gente não nasceu para muita coisa, mas aquilo que cai para a gente fazer, a gente faz bem feito. A gente pensa assim que, já nascemos para ser ou pedreiro, ou construtor, ou engenheiro, ou dentista. Na verdade, a gente vai fazendo as coisas e a gente faz da melhor maneira com todas as boas obras. E eu penso que um exercício de cidadania, que Tiago nos convida a não fazermos acepção das pessoas e termos obras ativas, um grande exemplo para mim, e eu quero trazer isso à memória de vocês, é José. Para mim, José, aquele José, um dos filhos de Jacó, sabe? Que foi vendido pelos seus irmãos. Eu sempre lembro dele, assim, no exercício da cidadania, de fazer o melhor onde se está. E a Bíblia nos convida sempre de novo a orar pelo lugar onde é que a gente está.
inclusive pelas autoridades do local onde a gente está, mesmo quando elas são contrárias a algumas ações, a Bíblia nos lembra que elas estão colocadas lá e recebem também honra. É interessante que José, ele foi vendido como escravo, uma caravana de ismaelitas leva ele para o Egito, lá num mercado público de venda de escravos, ele é vendido como servo por um chefe dos sacerdotes, que é o Potifar, e lá ele é um escravo, tratado como escravo, preso como escravo. Ele é um guri jovem, e em vez de cair num profundo desânimo, de dizer, isso não tem sentido, o que eu faço não tem sentido, ele faz tudo bem feito, ele é escravo, ele faz as coisas mais simples, mas ele faz bem feito, e isso brilha aos olhos do Potifar. Cara, esse rapaz é diferenciado, ele é muito responsável, ele faz tudo bem feito. E aí a Bíblia diz, claro, a Bíblia conta resumidamente, mas que logo ele se transformou no servo mais importante, no gerente do lugar, administrador de tudo. E aí então, quando ele está ali, agindo daquela maneira, vem uma outra situação. A mulher do Potifar se interessa por ele, começa a dar em cima dele. E ele dizia ali, mesmo sendo ela a sua senhora, uma autoridade, dizia, não, está escrito lá isso ele não citou, mas eu só lembro a palavra, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Aqui há um confronto com a autoridade, a gente serve a autoridade até que é contrária a Deus. E ele diz, não, eu não posso pecar contra Deus e contra o meu Senhor. E ele então não fica com ela, não trai a Potifar, não comete adultério, o 6º mandamento. E aí o que acontece? Ele é preso, porque ela inventa um monte de coisa deles, puxa o tapete dele, ele é preso por causa disso. Agora, o que é o exercício da cidadania? Ele estava exercendo a cidadania no lugar onde ele estava, administrando e cuidando tudo da melhor maneira que ele podia, com humildade, no seu lugar. Agora ele cai na prisão. Bom, agora ele vai se entregar, nem vai querer levantar mais. Mas a figura de José parece que ele está na prisão, preso injustamente, podia chorar até o fim dos tempos, mas parece que no outro dia ele levanta e começa a organizar a prisão. Isso aqui está muito sujo, arruma aqui, arruma ali, arruma lá, organiza, conversa com as pessoas, e o carcereiro, o agente penitenciário, esse cara é diferente. E naquela organização dos presos, ele coloca José como o representante deles, o líder lá dos presos, o que ajudava o carcereiro agora, só faltava ter concurso público e trabalhar lá na carceragem. Por quê? Porque ele vamos organizar isso aqui. E aí ele vira ali, amigo do carcereiro, convida, quem sabe tu serve o pessoal, daí tu pode organizar, e quando ele vai levar lá comida para uns presos do faraó, o mordomo e o padeiro, ele sabe dos sonhos deles, ele interpreta os sonhos deles, ele conversa espiritualmente com eles. Por causa disso, depois quando o faraó fica sabendo, tem o sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras e ninguém consegue, lá na prisão tem um cidadão muito organizado, que interpretou os sonhos e que acha que ele pode ajudar. E aí José sai da prisão, fala com o faraó, interpreta os sonhos das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e se transforma, é feito governador de todo o Egito. Falei muito simplificado e rápido, Gênesis 37 até 50, capítulo 37 até 50, se você quiser ler em casa, essa história em detalhes, ela é linda, é muito bonita. Mas aqui a minha ênfase é essa, onde o José estava, ele exercia a sua cidadania, ele fazia o melhor, com honestidade, ele fazia o melhor, segundo a vontade de Deus. Quando era uma coisa contrária à vontade de Deus, como a ordem da esposa do Potifar, querendo cometer adultério com ele, vivendo uma vida imoral, sexualmente falando, ele disse, não, agora não, posso ser preso, isso é contra a vontade de Deus. A vontade de Deus e o exercício das boas obras estão juntas, assim como a fé e as boas obras. A fé sem obras é coisa morta, diz Tiago. E por causa dessa prevalência da fé, e deve ser, a graça é que é o nutriente que me movimenta para as ações, é o princípio motor. Mas por causa disso, Tiago tem que escrever, gente, só um pouquinho, vocês estão aí, vocês estão dando uma ênfase e esquecendo de outra. E aí ele diz assim, mostre-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé.
Não para minha glória, como diz lá Mateus 5, mas para a glória de meu Pai que está no céu. Assim, nós somos convidados insistentemente, bondosamente e com vistas ao evangelismo, inclusive, para que as boas obras brilhem, para que se perceba alguém diferenciado. Já se falou e tem se falado essa frase, que muitas vezes a única Bíblia que o povo vai ler é a minha vida e minhas boas obras. Talvez muitos não vão abrir com toda a meditação esse texto da Escritura que movimenta no seu espírito e me faz agir, mas olhando para a vida de alguém que vive a sua fé, diz: olha, quero saber mais desta vida. E isso não quer dizer que a palavra não está ali. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir. É a palavra encarnada. E isso é um mistério profundo. Jesus é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez gente. E na nossa vida de testemunho, de boas obras, de cidadania, de verdadeira cidadania, de quem trabalha pelo local em que está vivendo, ali as boas obras aparecem. Esta é a cidadania daquele que tem a dupla cidadania, né? De vez em quando busca-se documentos, coisa e tal, de antepassados, e agora eu tenho dupla cidadania. Nós temos sempre isso, pela pátria celeste. E quando nós olhamos os desmandos desse mundo, nós não precisamos perder a esperança. José não perdeu quando foi preso injustamente. Nós podemos prosseguir, sabendo que aqui não será o paraíso, mas nos fortalecendo numa caminhada de quem enxerga o que não pode ser visto com esses olhos, que é a herança da vida eterna, da pátria celeste. Que a gente tenha essa caminhada firme e forte, e que lembremos todas as orientações para nós como cidadãos, na honra às autoridades, no exercício dos direitos e dos deveres, das nossas liberdades, da liberdade do próximo. Que Deus nos abençoe nesta humildade, nesta consciência, nesta honestidade e nesta prática de boas obras. Que a fé seja sempre fortalecida, vinda do alto, e que o amor e as boas obras sejam abundantes na cidadania que nós exercemos. Que assim seja. Amém.